Boa tarde a todos, e cumprimentando o CCDUBA, eu cumprimento todos os líderes presentes. É uma honra muito grande poder estar aqui representando nosso distrito, o nosso múltiplo, todos os governadores, fazer a leitura do currículo do CENIS. É um professor, é uma pessoa assim, muito amiga dos governadores e dos leões. O nome dele é Cenise de Almeida Rocha, graduado em jornalismo e administração de empresas, pós-graduado em administração de recursos humanos, fundador do Lions Clube Manhuaçu em 1997, onde exerceu vários cargos. Presidente, ano leonístico 2001-2002, quando o clube teve o melhor desempenho da história, recebendo várias premiações, sendo destaque da divisão, região e do distrito. Um dos fundadores de Leão Orientador e hoje membro do Lions Clube Cibernético Ecológico PDG Carlos Eugênio Tibau. Assessor para a ecologia do distrito LC12 desde 2017. Coordenador de 2 convenções e uma RGD. Assessor para a ecologia do Distrito Múltiplo LC nos anos leonísticos 18 e 19 e 19 e 20. Assessor para a ecologia do Distrito Múltiplo LC. Pelo Lions, é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Pelo Lions, é o membro do Comitê da Bacia Hidrográfica também do Rio Doce desde 2014, onde foi membro da diretoria executiva. Atualmente é relator da Câmara Técnica de Comunicação e Informação. É coordenador da Câmara Técnica de Integração e coordenador do grupo de trabalho responsável pela revisão do plano de bacia. Um dos fundadores do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu, em 2005, e na diretoria executiva ele foi secretário e vice-presidente. Presidente e atualmente é o secretário executivo. Um dos idealizadores, coordenadores da campanha Adote um Rio, que visa aproximar o Lions do Brasil com a gestão das águas. Aqui eu concluo a apresentação do Cenise e a palavra é toda sua. Quero agradecer por ter feito essa apresentação. Obrigado, companheiro. Gostaria que o companheiro viesse fazer sua bela apresentação e gostaria que fosse com a maior brevidade, que nós estamos com o programa atrasado. Obrigado. Beleza, obrigado, companheiro. Apresentação na tela, por gentileza. Ok. Vou testar. Beleza. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer, um privilégio estar participando, deste evento, ser destaque, companheiro Duba na presidência. Nosso muito obrigado pela gentileza. Eu gostaria de agradecer também ao companheiro Henrique Teixeira, que fez questão de pautar esse assunto nesse Fulbright, e de uma forma especial ao distrito LC12, na pessoa do nosso companheiro governador Neymar, de pé, do Afonsina, quero apresentar, a Denise também está aqui do nosso distrito. Eu estou aqui graças ao apoio do distrito, tá certo? LC12. Então, nosso muito obrigado. A campanha, como foi dito aqui na leitura do currículo, Adote um Rio, está sendo assim, uma experiência muito exitosa pelo Brasil afora, extraordinária, está surpreendendo, e ela visa objetivamente aproximar, como foi dito aqui, o leonismo da gestão de recursos hídricos. E vocês, durante a apresentação, vão ter essa compreensão, porque, para muitos, a água, comitê de bacia, algo muito estranho, Vocês, às vezes, desconhecem esse sistema. Então, pelas águas, que é um bem fundamental, a gente quer também unir os Lions do Brasil. Eu estou trazendo essa imagem aqui inicialmente, é uma imagem que a gente registrou no início dos nossos trabalhos, quando a gente estava ainda em fase de planejamento, para destacar o seguinte: grande parte do sucesso dessa campanha se dá à pandemia. A situação de reuniões virtuais fez com que
a gente conhecesse regiões do Brasil, clubes, distritos, que talvez se a gente não tivesse essa complexidade, a gente não conheceria. Neste evento, eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas, de abraçar, que a gente estava tendo contato há mais de um ano apenas no virtual, não é? E talvez a gente não conseguiria, se a gente tivesse apenas no presencial, tentando empreender essa campanha, porque o sistema virtual facilitou essa conexão de todos os extremos do Brasil. Não é? Então, eu trouxe esse registro para falar assim, da grande alegria da gente estar aqui tendo contato pessoal, não é? Só se percebe o valor da água depois que a fonte seca. Infelizmente, a gente tem essa cultura, né? Quando acaba, é que a gente percebe, e agora, o que fazer? A gente tem a cultura da abundância, que a água é infinita, é só abrir a torneira, não importa de onde ela venha, não é verdade? Nós temos essa cultura do desperdício, de usar ela abundantemente, não é? Ontem nós tivemos um relatório do painel do clima da ONU, vocês viram? Alguém nos canais de televisão? A ONU fez um relatório, esse relatório é feito frequentemente, só que o de ontem foi mais chocante, que ele pontua o seguinte: não tem como adiar mais o problema. Nós precisamos encarar urgentemente a questão ambiental do mundo, do contrário, não é? Nós vamos ficar com a vida inviável na Terra. Os outros relatórios eram assim, ó, sempre gradativo. Ano tal, está aumentando a temperatura, agora o de ontem não. O de ontem foi contundente. Ou a atitude acontece, ou do contrário, vai se complicar de forma gravíssima. Quem já se deparou com essa situação de ficar sem água? Alguém aqui ficou sem tomar banho ontem, hoje? Alguém ficou sem tomar uma água, um café, um suco, um refrigerante? Não é? Quem ficaria um dia sem ter contato com a água? Quando ela acaba na nossa casa, é um pavor, não é? É um desespero. Então, a gente tem que dar importância para que isso não aconteça com mais frequência, não é? A água ela é tão vital para todos nós que a gente, segundo, não é, os relatos, a gente pode ficar 28, 30 dias, fazer uma greve de fome, ficar sem comer, né, sem ingerir nada sólido. Mas a água não. 3 dias, 4 dias, sem você ingerir uma gota, os seus órgãos já começam a ficar comprometidos, a sua vida, não é? Então, é chocante, e a gente vê essa cena aí em muitas regiões do mundo, não é? É tão importante que determinadas pessoas detêm 70% do corpo. Quanto mais jovem, mais água nós temos no corpo, não é? Um bebê não é rechonchudo, tem muita água. Quando a gente vai ganhando mais experiência, mais trajeto de vida, a gente vai murchando um pouquinho, vai diminuindo essa quantidade, não é? Assim como o globo terrestre também, 70% da cobertura é de água. Mas nem toda essa água que a gente vê, ela é doce, não é? Ela dá para ser consumida. Apenas 3% da água é doce, o resto é salgada. E para dessalinizar a água é muito caro, é muito complicado. Então a gente tem que aproveitar a água doce, né? E pasmem vocês, desses 3%, nem toda a quantidade está disponível. Tem muito congelado, tem muito no subsolo que a gente não consegue acessar água doce, não é? O Brasil, 20% da população não tem acesso à água boa. Nós somos privilegiados, não é? De termos água potável, água limpa, encanada, saneamento, mas 20% não tem essa condição, é precária a realidade, como vocês estão vendo na cena, não é? Olha, segundo dados de 2022, do Dia Mundial da Água, do Ranking Brasil, né? Quase 35 milhões de pessoas não têm acesso a serviço de água tratada. É uma realidade cruel que a gente enfrenta no país. Isso aqui é uma cena no Oriente Médio, onde a água tem que ser, o tubo, a adução da água tem que ser concretada, porque do contrário ela é roubada, de tão preciosa que ela é. Onde ela é mais escassa, ela é mais cara, é mais difícil o acesso, e se não colocar o concreto, igual a energia que tem o gato, a água também tem o gato e ela não chega no seu destino, não é? Se discute muito atualmente sobre a água como um comércio, um negócio. Alguns países já privatizaram a água. Até a água que cai na chuva, o cidadão não pode reservá-la. Ela tem um domínio privado. O Brasil, neste momento, está se discutindo essa lei no Congresso Nacional, o projeto de lei 4546, e a gente tem que enfrentar esse problema, não é? Olha a realidade de muitos países. Nós enfrentamos isso? Não. Quando chega um caminhão de água, é esse alvoroço, não é? Ela tem ficado, às vezes, indisponível, inacessível. E aí, como é que a gente trata a nossa água? É um bem tão fundamental, companheiros, e a gente trata ela dessa forma. Ó. A gente constrói as rodovias às margens dos grandes rios e a contaminação, ela fica vulnerável. Propicia, né, qualquer acidente
de contaminar a nossa água. Olha como é que a gente trata. É foto minha, eu tirei lá do meu rio. A gente acha que o rio é uma lixeira. A gente joga com facilidade a sacola de lixo, né, no rio. Nós temos essa cultura de desprezar esse valor. Olha uma área de recarga, uma montanha. Isso aí é a caixa d'água do terreno, não é? A área de APP, que a gente fala, de preservação permanente, é foto minha também numa área de mineração, de bauxita. Aqui também na minha região, a cultura do café. A pessoa só não plantou aqui em cima, porque aqui é pedra, mas vai levando a lavoura ao extremo, não é? A área de APP. Olha aqui, a gente tem coragem de lançar o esgoto in natura, o resíduo industrial, no rio, esse bem tão precioso, tão fundamental, não é? Para todos nós. Olha o meu Rio Doce. Olha o nosso Rio Doce, como é que é tratado. O maior crime ambiental aconteceu aqui pela Vale, BHP e Samarco, né? Que assassinaram o nosso rio, nós estamos lá tentando recuperá-lo. É assim que nós, humanos, tratamos o nosso recurso da água. Olha aí, nem os peixes sobrevivem. Cruel, não é? Olha a edificação. Dentro, a gente precisa disso, com tanto terreno para construir dentro da água, dentro do curso d'água. Vocês estão vendo o rio aqui, ó? É o rio Manhuaçu, o rio da minha cidade. Coloca o lixão acima do rio para carregar o chorume, o resíduo para lá. Como é que a água, para a gente entender um pouquinho, né, da utilização da água no Brasil, é mais ou menos isso, né? Esse é um dado antigo, mas só para a gente entender como é que se dá a distribuição, né? 72% está indo para a agricultura, consumo animal 11%, consumo humano 9%, indústria 7% e o consumo rural 1%. Eu gostaria de cumprimentar também, todo mundo está nos acompanhando pela internet, né? Meu amigo PC lá de Manhuaçu está nos acompanhando, o pessoal do Lions Clube Ecológico, meu clube. Fala um pouquinho agora sobre os processos produtivos. A gente acredita que a água é apenas para a gente ingerir, para a gente, não é, absorver no nosso corpo, mas não. Tudo que está à nossa volta depende-se de água, e muita água. Tudo que está à sua volta precisou de água no processo produtivo. Sim, você sabe o que se gasta para um bife de hambúrguer chegar lá no restaurante, na lanchonete, na sua casa? 2.300 litros d'água, apenas um bife, um único bife, em toda a cadeia produtiva, gastou-se 2.300 litros d'água. Gasta-se muita água. Uma barra de chocolate, 1 quilo de chocolate, né? 24.000 litros d'água para se fabricar uma barrinha de chocolate. A água é só para a gente usar em casa? Não. Quem arriscaria para fabricar uma calça jeans? Chuta aí, quantos litros? Olha, ele sabe. Ali, nota 10. Ele já viu minha palestra. Ele já viu minha palestra. Ele já viu. Uma folha de papel, apenas uma folha de papel. Alguém arrisca? Não arrisca aí, companheiro. Uma folha de papel, quantos litros d'água? Uma única folha. 13 litros. Uma única folha. Aí você imagina um livro, uma biblioteca, o mundo consumindo papel, um escritório. É uma folha só, não é? No processo produtivo. É um processo que consome muita água. Hã? Como se cálcula? Na indústria, na fábrica, né? O processamento do papel, da celulose. Aí, se você não reciclar, os processos geralmente reaproveitam a água ainda, sabe? O processo da fabricação do papel. Para se fabricar uma camisa, depende da camisa. Camisas bonitas assim gastam menos água, viu? É, dependendo da camisa, né? Gasta-se mais água, tá certo? 2.500 litros d'água, tá certo? Só para vocês entenderem que tudo à nossa volta depende de água. O Brasil é privilegiado porque detém 12% de toda a água doce do planeta, não é? 5.660 quilômetros cúbicos d'água. Quer dizer, é o país que mais detém água doce. Mas é inversamente proporcional à ocupação demográfica, né? Nós temos mais concentração na Amazônia, onde tem menos gente. Na região sudeste, onde tem menos disponibilidade de água, né? Quer dizer, no Nordeste também, a gente tem concentração de pessoas, né? De habitação, né? E aí, falar um pouquinho aqui, eu estou contextualizando para vocês entenderem, né, a importância da água. Vamos falar um pouquinho sobre esse sistema que eu faço parte, que é o Sistema de Gestão de Recursos Hídricos. Para muitos, é um sistema muito desconhecido, o Comitê de Bacia, não é? Originário da Lei das Águas, de 97. A gestão de recursos hídricos instituiu a política, não é, das águas e o Sistema Nacional de Águas. E aí nós tivemos as leis estaduais que instituíram os sistemas estaduais de recursos hídricos. O que diz a lei? Não é? Que a água é de domínio público e limitado.
usos múltiplos da água. A lei, ela interpreta a disponibilidade de água para usos múltiplos, e a gente vai entender como é que se dão esses usos múltiplos, né? Que a gestão da água tem que ser descentralizada e participativa. Aí que originou-se os comitês. Quer dizer, não pode ficar centralizada no poder público, que vai dominar a gestão da água, mas não. É descentralizada e participativa. Vamos levar para os comitês, onde se tem a sociedade civil, o poder público e os usuários, quem necessita de muita água, né? Está ali, ó, os usuários e a comunidade. Para se garantir a qualidade e a quantidade, para se ter investimentos na bacia hidrográfica, através de recuperação de nascentes, mananciais e curso d'água. Resumindo, é para uma gestão que tem um papel fundamental no desenvolvimento sustentável à medida que auxiliam no controle e uso racional da água, né? Para a gente ordenar. Isso aqui representa os usos múltiplos da água. O que a gente consegue ver nessa figura? Aqui é o esporte, o lazer, não é? Aqui pode ser a subsistência, a pescaria, aqui nós temos a irrigação para a agricultura, nós temos o abastecimento público, não é? Pode ter aqui a geração de energia, todo mundo utilizando a água. Como harmonizar esses interesses múltiplos, não é? Através dos comitês de bacias. Não é? Essa aqui é uma bacia hidrográfica, a minha bacia hidrográfica do Rio Doce, quem conhece. Aqui está Espírito Santo, Minas Gerais, né? É uma bacia enorme, uma das maiores do mundo. Aqui está o curso, desde Ressaquinha até Regência, Ressaquinha aqui a nascente mais distante da Foz, e aqui Regência no Espírito Santo. Nós temos 228 municípios nessa bacia federal, 86 mil quilômetros quadrados. Eu estou exatamente nessa região aqui do Manhuaçu. Essas cores são microbacias. Cada microbacia dessa tem um comitê próprio, um comitê chamado estadual, porque é domínio do Estado. E aqui nós temos um grande comitê federal, que é o Comitê do Doce, porque trata da calha federal, tá certo? Então, são mais de 10 comitês envolvendo todo esse território que a gente fala. O que é um comitê de bacia? Essa aqui é a diretoria, do qual pertenço já há algum tempo, e esse aqui é o todo o comitê, a gente chama de Parlamento das Águas. Aqui se discute política das águas, as estratégias para resolver os problemas e como se gastar o dinheiro. Nós temos a cobrança na nossa bacia desde 2011. Então, o comitê que tem cobrança ele tem que discutir como se dá a destinação dos seus recursos, né? Então, a gente chama de parlamento. Aqui estão assentados poder público, quer dizer, as prefeituras, os órgãos do Estado. Aqui estão os chamados usuários. O que são os usuários? São pessoas que tiram do rio, do curso d'água, uma quantidade significante, acima de 1 litro por segundo, é chamado usuário. O irrigante, uma companhia de saneamento, uma indústria, eles assentam aqui também para discutir as políticas. E aqui também está a sociedade civil, que são as ONGs, as academias, os sindicatos, associações e o Lions Club, né? E a campanha visa isso, trazer mais Lions para o movimento. E a gente tem esse seguinte objetivo, deliberar a respeito, não é? Nós também somos um órgão normativo e consultivo, não é? Falar um pouquinho sobre as ações, as entregas dos comitês, né? A gente faz plantios de árvores, e está aí, sempre eu com a camisa do Lions, participando. Aqui são reuniões estratégicas com escolas, fazendo campanhas, a gente sendo aliados, não é? Trabalho de educação ambiental, aqui foi quando acabou o cercamento dessa nascente, foi uma grande campanha que a gente fez, a gente leva estudantes para o terreno. Aqui, depois de uma reunião, a gente fazendo plantio num terreno, numa área degradada, né? Cercamento de nascentes, isso aqui é próximo lá da minha região. Instalação de fossas sépticas na zona rural, para que o produtor não jogue o resíduo, né, doméstico do esgoto no leito do rio. Isso aqui é uma foto muito emblemática, foi em dezembro de 2015, após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, o maior crime ambiental da história do mundo num rio. Um mês depois, eu propus essa visita, que a gente fosse, que a gente estava vendo apenas na televisão, a tragédia acontecendo dentro da minha bacia. Aí eu propus que cada comitê fosse com uma comitiva lá para sentir, né, o drama das pessoas, né? E esta imagem, para mim, ela é muito impactante. A gente foi lá naquela comunidade chamada Bento, que foi arrasada, Bento Rodrigues, né? Que foi arrasada. O odor dessa lama que eu senti um mês depois, eu sinto até agora. Toda vez que eu vejo essa foto, é muito impactante conversar com as pessoas que foram afetadas, não é? Foi o papel do comitê. Aqui são reuniões de trabalho. O comitê, ele depende de muito trabalho intelectual também, para a definição de políticas, discussões, estratégias. Isso aqui é dentro
da cidade administrativa, do governo de Minas, com outros companheiros de comitê, lideranças e o governo, não é? O órgão gestor que a gente fala. Isso aqui é em Valadares, na nossa sede da Bacia, nós temos uma sede com uma entidade que a gente chama de delegatária, né? Que é o braço executivo do comitê. O comitê não tem CNPJ, a gente precisa de uma entidade para fazer a gestão administrativa e financeira dos comitês. Aqui eu participando depois do rompimento da barragem, de um conselho consultivo da Fundação Renova, que durante 20 anos tem que recuperar o doce com 20 bilhões de reais, não é? Isso aqui participando de um fórum nacional de comitês, todos os anos nós temos um fórum, esse ano vai ser em Foz do Iguaçu, pelo 3º ano consecutivo, cada ano é numa região diferente do país, e eu já participei de 3 ou 4 fóruns, onde a gente encontra os comitês do Brasil para compartilhar experiências e também para aprender, para buscar conhecimento, não é? E aí vai ser em Foz do Iguaçu esse ano. Uma parceria com o viveiro que a gente tem para distribuição de mudas, é tudo trabalho via comitê de bacia, cercamento de nascentes, a gente pega, põe a mão na massa, a gente leva estudantes, educadores lá para o campo para ajudar, para falar a respeito, a gente faz uma grande mobilização, não é? E assim, eu fico maravilhado, eu adoro ir para o campo, cercar a nascente, ajudar, não é? Aqui o trabalho de educação ambiental que a gente faz com muita frequência, isso aqui, a campanha da fraternidade, sempre as campanhas estão trazendo esses temas nas igrejas, não é? Aqui o Dia da Árvore, a gente fazendo plantio com escolas. Aqui na sede do comitê, que a gente tem, recebendo visitas. Isso aqui é um instrumento para o uso racional da água na agricultura. A gente financia isso aqui pelo comitê. Isso chega a levar o produtor a economizar 70% de energia elétrica, porque ele é orientado melhor, ele não liga a bomba assim de forma aleatória. Ele só liga depois que ele aprende a usar esse instrumento, ele economiza água e energia elétrica. Né, chama irrigâmetro. Isso aqui foi uma entrega também muito magnífica dos comitês. A gente gastou 24 milhões de reais aqui para atender toda a bacia do Doce. Isso aqui são prefeitos da minha região recebendo o Plano Municipal de Saneamento. Possivelmente algum de vocês participou da elaboração do Plano Municipal de Saneamento do seu município. Aqui o comitê bancou isso para os municípios, dinheiro da cobrança. Não é? Aqui uma expedição que a gente fez pelo Rio, a expedição também é uma oportunidade de a gente conhecer melhor o nosso Rio, né? A gente vai lá, navega, a gente conversa com a comunidade, a gente conhece melhor a nossa calha. E já finalizando sobre as ações, eu queria mostrar essa foto aqui, que para mim ela é muito emblemática, eu participando do Fórum Mundial da Água. Aconteceu no Brasil, a 8ª edição, uma única vez, em 2018. E a gente observava o anúncio desse fórum, companheiro Zé Carlos, companheiro Tomé, e para mim era como se eu fosse assim, um jogador de futebol, uma Copa do Mundo acontecendo no meu Brasil, eu não sendo convocado. Eu estava ali acompanhando e tal, né? Quando foi participando de algumas articulações sobre o fórum, discutindo a pretensão do fórum e tal, e um belo dia, 3 meses antes, eu recebi por e-mail um convite da Unesco. A Unesco bancou 200 pessoas no mundo para participar do fórum. O meu trabalho do Lions, no Comitê de Bacia, foi reconhecido. Eu fui patrocinado para ficar uma semana em Brasília, acompanhando o fórum, juntamente com as maiores lideranças da água do mundo. Governadores, prefeitos, presidentes da República, pessoas que discutem esse tema aqui em Brasília ficaram durante uma semana. E para mim foi assim um presente magnífico. E neste evento, essa foto também é muito representativa, nós temos aqui o companheiro Nelson, que antes era apenas da gestão de recursos hídricos, hoje é presidente do nosso Lions Clube Ecológico. E é um dos proponentes dessa campanha que eu passo a tratar a partir de agora. Não é? Então, vocês entenderam a relevância da água na nossa vida, o que é gestão de recursos hídricos, comitê, e agora vem a proposta da campanha, que é chancelada, tem a liderança dos distritos múltiplos LA, companheiro Zé Carlos, presidente, o LB, companheiro Henrique, o LC, o companheiro Duba, e LD, o companheiro Tomé, que encabeçaram essa campanha. E no primeiro momento, eles perceberam a importância, a necessidade dessa campanha, e a gente começou a idealizar. A gente envolve o Léo, e também estamos envolvendo a área 3, América Latina e Caribe, vocês vão saber a partir de agora que já está também na versão em espanhol. E qual que é a proposta da campanha? Os distritos múltiplos, dentro das causas globais, desde 1972, que a gente tem a causa da ecologia como uma causa global, né? Vem propor aos Lions Clubes do Brasil que adotem os rios. Entre as metas dessa iniciativa relevante e ousada está a aproximação do Lions e Léo com os comitês e instituições que cuidam e atuam
com comitês de bacias. A campanha não se restringe apenas a um ano leonístico, pois a gente acredita que para consolidação, para melhores resultados, a gente precisa continuar com essa campanha por 3 ou mais anos leonísticos subsequentes, não é? E agora, falando um pouquinho sobre as etapas, a estratégia dessa campanha. É uma campanha extremamente simples, mas com um alcance extraordinário, dependendo de cada clube. Na primeira fase, a gente propõe ao clube que ele faça um trabalho de estudo, de investigação, que ele busque conhecer a sua bacia hidrográfica. Como lidar com algo que você não conhece? Primeiro, eu preciso conhecer, não é? Então, se eu desconheço sobre recursos hídricos, que eu reúna o meu clube e comece a investigar. Qual a bacia que o meu clube está inserida? O rio que passa aqui na cidade? Qual o nome dele, o porquê desse nome? Qual região hidrográfica ele pertence? Quais as características dessa bacia, as fragilidades? As instituições, as entidades que já atuam ali, não preciso de eu inventar a roda, eu preciso já identificar quem já está atuando nessa bacia hidrográfica, ou seja, eu faço todo um trabalho de investigação para conhecer a realidade. Trabalhos exitosos que já estão acontecendo, então, a gente dá talvez um primeiro semestre que a gente fala, né, de investigação. Coloque companheiros para investigar, para acompanhar, e é muito fácil adquirir informação a respeito de bacia hidrográfica. Feito esse momento, conheceu a sua bacia hidrográfica, você já está pronto para agir. Então, primeiro é importante investigar, mergulhar, que a gente fala, né, na linguagem da água. A segunda fase é a ação. Defina uma reunião, agende uma reunião no clube, unicamente, exclusivamente para tratar da campanha Adote um Rio, não é? Uma reunião que não tenha outra pauta, para discutir uma ação prática, não é? Pode ser uma ação de educação ambiental, plantio de árvores, cuidado com as nascentes, limpeza do rio, não é? Participação direta junto às instituições que já trabalham com o rio. Vamos discutir? A gente vai ficar ali próximo daquela entidade, a gente vai participar de alguma ação pontual, a gente vai acompanhar as reuniões e a gente considera como o auge da campanha, o cume da campanha, é o ingresso de um companheiro num comitê de bacia hidrográfica. É claro que nem todos os clubes têm condições ou têm, talvez, interesse em ingressar no comitê de bacias, ser como o Senise, como o Nelson, como outras pessoas que já militam nessa trincheira. Mas você pode aproximar desse comitê e, quem sabe, participar das ações, das campanhas. Vamos lá, o que está sendo desenvolvido por esse comitê ou por outra entidade? A gente não pode falar só comitê, porque tem regiões do Brasil que não tem comitê de bacia. Então, aproxime dessa instituição. Mas qualquer ação voltada para a água pode ser associada à campanha Adote um Rio. Vamos para a escola? Vamos fazer nas redes sociais campanhas de sensibilização, de mobilização? Já está valendo campanhas educativas, não é? E aí, a gente tem todo um acompanhamento, que a gente estruturou uma rede, que a gente passa um chamado comitê gestor, não é? O acompanhamento. Os Lions Clubes terão o suporte dos assessores para ecologia, quer dizer, o Lions pode ter o seu próprio assessor para ecologia, que vai motivar, que vai orientar, que vai coordenar essa campanha, não é? Mas o distrito tem um assessor para ecologia que está sabendo dessa campanha, que pode ajudar a apoiar esse clube. E nós temos o assessor do múltiplo, que está enganjado, que sabe também e pode contribuir, não é? E o comitê gestor, a gente estruturou da seguinte forma: nós temos os presidentes dos múltiplos, não é? Esse aqui é um chamado comitê central, que está articulando todo o Brasil. Aí nós temos os assessores dos múltiplos, os idealizadores, eu e o companheiro Nelson, e diretamente está nos apoiando o companheiro Dário e a companheira Karina do LA, e também a companheira Rosi do LD. Isso aqui é um companheiro aqui é um comitê mais central que ajuda a conduzir essa campanha, tá certo? Mas nós temos, a partir dessa campanha, algo magnífico para falar para vocês. Nós conseguimos estruturar uma rede de assessores de ecologia e de governadores e até de vice-governadores, que foi algo surpreendente. A campanha contagiou de tal forma o Brasil que a gente conseguiu unir por meio de um grupo de WhatsApp, e a gente faz reuniões frequentes, né, de orientações, de manutenção da campanha. No grupo de WhatsApp nós temos 28 distritos reunidos, e aí tem distrito que não se satisfez apenas com o governador, já colocou o vice, colocou o secretário, colocou outras lideranças para fazerem parte dessa campanha. Então, hoje, eu não sei se alguma outra campanha global está estruturado no Brasil com uma rede dessa forma, sabe? De lideranças que estão articuladas. A campanha ainda está numa fase que talvez incipiente ainda, inicial, talvez não chegou ainda da forma que a gente almeja.
mas hoje a gente já tem um suporte de lideranças, de estruturação. A gente fala com o norte, o extremo, com o Acre, a gente fala lá com o Nordeste, com o Sul, com muita facilidade com as lideranças, discutindo ações, não é? Então, a adesão foi extremamente surpreendente. Ninguém imaginava que com tão pouco tempo, com 6 meses, a gente já tinha entregas assim magníficas. E eu quero destacar aqui, em especial, o companheiro Magron, né, do LD, o companheiro Tomé, que assim é o múltiplo que mais está surpreendendo a gente com entregas. Todos os múltiplos estão conseguindo dar respostas, mas o LD está assim, de uma forma voando baixo, como a gente fala, viu? E aí, pontuando aqui, né, a adesão foi surpreendente e alguns clubes conseguiram atingir o auge da campanha. Menos de 6 meses, a gente já tinha o companheiro Magon colocando 3 companheiros em comitês de bacia. Eu fiquei... Processos eleitorais, às vezes, são demorados, a gente tem períodos e tudo. Não, o companheiro Tomé já levou 3 companheiros para comitês de bacia e tal, foi algo surpreendente. Eu fiz um pequeno relato aqui para vocês entenderem todas as etapas da campanha, né? Foi em maio que a gente foi surpreendido com uma provocação, e eu vou falar para vocês de onde é que surgiu. Senis, como é que surgiu essa campanha? O companheiro Nelson, que foi chamado para esse clube de interesse especial e cibernético, ele é da gestão de recursos hídricos. E ele começou a ver o mapa da divisão de distritos do Brasil, e nós que somos da gestão de bacia, eu não sei se nós temos outras pessoas aqui, mas para a gente o mundo ideal seria geopoliticamente dividido por bacias hidrográficas. A gente queria que o mundo fosse administrado a partir de bacias hidrográficas. A gente resolveria muitos problemas se a gente tivesse essa compreensão da importância dos recursos hídricos. E o Nelson começou a ver as bacias hidrográficas e ver os distritos. E ele não viu, assim, coincidência nenhuma. Ele falou, está tudo discrepante. Você diz, não seria o ideal que o Lages também... Falou, companheiro, como que a gente vai redividir o Brasil e tal? E aí a gente teve uma saída. Eu propus essa campanha para o Nelson. Nelson, ao invés da gente mexer com redivisão de distritos, vamos propor uma campanha para que a gestão de recursos hídricos se comunique com o movimento leonístico? Aí surgiu a campanha Adote um Rio. E aí eu apresentei essa campanha em maio para os futuros CCs, Tomé, Zé Carlos, Duba, não eram CCs ainda, não eram presidentes, não é? Foi o companheiro João Paulo, PDG, que me apresentou a eles, e eles assim, de bate pronto, companheiro Neymar, endossaram a campanha. No ano leonístico seguinte, nós queremos essa campanha em todos os múltiplos. Então, foi em maio. Ou seja, aí eu quero apresentar para vocês, talvez um grande desafio que a gente enfrentou nesse primeiro ano leonístico. Porque o plano dos governadores, dos 28 governadores, o companheiro Neymar já tinha feito, o companheiro Marise, que está aqui, já tinha feito o plano de trabalho dela. Não considerava a campanha. Então, a gente veio com uma sugestão, com uma proposta de agregar ainda mais no trabalho dos clubes. Então, em junho, a gente começou a fazer reuniões. Aí houve adesão, né, a iniciativa do Lages Ecológico, depois a adesão em junho. A gente começou, para que a campanha não fosse de cima para baixo, ou goela abaixo, como a gente fala, a gente fez 4 reuniões, estratégias de planejamento. Vamos conversar com os assessores de ecologia do Brasil afora? Foi quando começou a se estruturar essa rede. A gente não apresentou a campanha, a gente colocou como sugestão, nós estamos pensando, concebeu uma campanha e começamos a fazer essas reuniões. A gente foi percebendo a necessidade dessa campanha, não é? Então, a gente fez 4 reuniões para depois, então, fechar a campanha. Em agosto, a gente fez um grande evento virtual, aqui em agosto, o lançamento oficial. Depois de ouvir, não é, o que a gente estava propondo, a gente fez um lançamento oficial. De agosto até agora, a gente está dando suporte, manutenção, orientação, sendo surpreendido com uma ação aqui e outra ali. Agora, outros pontos da campanha, em dezembro, a gente teve um contato com a companheira Mini, da área 3, que é uma grande liderança para a ecologia. Aí eu fui inserido num grupo de trabalho de toda a área 3, né, com vários países. A gente fez a tradução em janeiro da campanha para espanhol. A companheira Rosi, semana que vem, vai fazer uma grande reunião para o lançamento dessa campanha na área 3. Em fevereiro, a gente foi provocado para ter uma ação pontual. Os assessores começaram assim, Senis, a gente precisa de uma ação que todo o Brasil possa se alinhar com uma ação, né? E como no LC12 a gente faz um concurso de redação, a gente trouxe o nome desse concurso de redação de O Meu Rio, o regulamento foi ajustado para qualquer distrito, aí cada distrito pôde adaptar esse concurso, mas a gente fez uma proposta universal para todos os distritos do Brasil, os 28, proporem uma campanha, tá certo? E aqui algumas entregas.
Distrito LC, de Mirassol, em São Paulo, 50 mudas numa nascente, algumas entregas que já estão associando a essa campanha. O LB também, algumas apresentações. Aqui o LD, Foz do Iguaçu, Missal, limpeza do Rio Lago de Itaipu, o Biratã. Alguns clubes que já mandaram fotos para a gente. Aqui o ingresso, né, num comitê de bacia em Rita, CBH, Rio Santa Maria, companheiro Luiz. Aqui também o companheiro Frederico, fazendo parte de um comitê de bacia, de um conselho. Aqui o companheiro Tomé, participando de uma ação lá no Valoroso. Não é? Aqui campanhas nas redes sociais. Aí, companheiro Raimundo, participando de um comitê das águas do Rio Jacuí. Aqui, 3 Lions Clubes, né? Um no CBH Médio Iguaçu, CBH Médio Iguaçu, 2 companheiros, e no Baixo Iguaçu, os Lions Clubes participando. E eu ainda sou surpreendido por essa campanha. Cheguei aqui no evento, a companheira Maria está aqui, lá de Lagoa Santa, Minas Gerais, LC4, falando que está na academia desenvolvendo uma tese a respeito da campanha, que abraçou, já fez a tese. Exato. E aí, a informação que a gente não recebeu, mas aqui no evento eu fui surpreendido, o LC4 também está surpreendendo. Aqui está o companheiro Nelson Reis, que é o que eu estou apresentando para vocês, que já adotou o Rio Paraíba do Sul, esse jovem doutor avô, ele faz parte do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia, está aqui com a camisa do Lions Club, lá no Comitê de Bacia, e ele fez parte de uma expedição que acabou semana passada, dia 23, onde a expedição do Rio Paraíba do Sul, que é importante para Rio e São Paulo, a logomarca da campanha fez parte oficialmente da expedição. Olha que coisa magnífica, não é? De forma institucional, e ele fez parte dessa. Agora, concluindo, eu vou falar um pouquinho dos desafios dessa campanha. Primeiro é a questão da comunicação, a gente precisa de mais assessores, e aí eu convido vocês, se tiver um jovem, Léo, companheiro, né? 2 minutos. Para trazer para a gente pessoas que possam colaborar nas redes sociais, para a gente melhorar a nossa comunicação. A questão da mensuração, se eu fui surpreendido pela companheira aqui de Lagoa Santa, a informação que não chega para a gente precisa melhor ter esse vínculo. Aqui eu já falei sobre o relatório. E a gente precisa estreitar o contato com os futuros governadores, companheiro Duba. Eu já tive contato com o companheiro que está fazendo o treinamento, né? Companheiro PIB, né? Pedro Abib, Stipe, isso, Pedro Abib é nosso lá, da LC12. Companheiro Stipe, que ele está fazendo capacitação com os vice-governadores. A gente precisa ter uma oportunidade com esses vice-governadores agora, para que eles possam colocar no seu plano de trabalho a campanha, certo? Ele, inclusive, o Stipe convidou os vice-governadores para um evento que a gente fez dia 22, Dia Mundial da Água, tá certo? E aí só falar o seguinte, gente, a gente falou aqui sobre o comitê de bacia, sobre entregas extraordinárias, importantes, relevantes, pontuais, mas no nosso dia a dia a gente pode contribuir com o uso racional da água, economizando a água no banheiro. Quantos minutos ficamos no banheiro? A cada minuto são 10 litros de água que vai embora, não é? A louça, quando é lavada, o lixo, você joga na rodovia, na via pública, quando está escovando os dentes, a torneira fica aberta, a pilha está indo para o lixão, você guarda de forma adequada, você usa a mangueira como vassoura, quando está fazendo a barba, não é? Essa imagem, fotografias que eu tirei há 15 anos atrás. Será que no futuro essas crianças vão poder beber água direto do riacho, do curso d'água? Ou não? Pois somente quem carrega a sua própria água sabe o valor de cada gota derramada no chão. Obrigado. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado. Daí, só um minutinho. Quero agradecer ao governador Neymar por disponibilizar o companheiro Senise aqui nessa apresentação. Muito bom, o Senise é um especialista na área, a gente fica muito feliz. Pois não. 2 perguntas no máximo. Está sendo filmado. Senise, quantas pessoas tem na bacia do Rio Doce? Então, cada comitê tem cerca de 70 pessoas, entre titular... na bacia, população da bacia, 400 mil pessoas. Não, é mais, é bem mais. No Doce todo? Não, só Valadares tem 400 mil. Sim.
Impacta, né? Parabéns. Não, eu quero te dar os parabéns. Só isso. Pô. Pronto. Pronto. Está sendo filmado, senão as pessoas... Ok. Obrigado. Por favor, é rápido, 2 segundos apenas. Muito obrigado, companheiros. Companheiro, é o seguinte, o Rio, que é uma região, que é a minha região de origem, o Vale do Jequitinhonha, é carente em água. Nós temos lá 2 grandes rios, o Rio Araçuaí e o Rio Jequitinhonha. Ambos estão sendo assoreados pela extração do minério. Aí eu te pergunto, eu precisava de um contato, porque eu tenho um grande amigo lá, que está interessado, que está querendo levantar essa bandeira e não tem como. Eu pediria humildemente o seu contato, o que a gente pode fazer para... Inclusive, parece que é na região do LC4, se não me engano. LC4. Então, perfeito. Meu contato está à disposição, está ali na tela, pode anotar o WhatsApp. É só identificar qual região hidrográfica, qual comitê de bacia. Eu só quero, presidente, agradecer aqui gentilmente vocês, presidente dos múltiplos, os governadores que foram sensíveis à nossa causa e principalmente os assessores para a ecologia que estão assim abraçados com essa causa. Se não fosse isso, a proposta não teria vingado, tá certo? A gente só está apenas iniciando, tenho certeza que essa campanha daqui a 3, 4 anos vai ter muito a entregar e quando a gente aproxima do comitê de bacia, o comitê tem dinheiro. O Lais vai poder ir para lá para fazer muito serviço, lá tem caixa, tem orçamento, entendeu? Isso que eu queria que vocês entendessem. A união se dá porque lá tem potencial de execução. Você otimiza, potencializa um Lions Clube a partir do momento que você aproxima de um comitê de bacia. Obrigado. Obrigado, Senise. Companheiros, dando prosseguimento.